Glória a Deus. Graças e paz, família. Amém. Glória a Deus. Uma alegria muito grande estar sendo canal de bênção nessa noite, nessa tarde, diante daquilo que Deus tem construído através dessa família. Tempo de sabedoria. Eu fico alegre, transbordante, como diz o pastor, de alegria por ter essa oportunidade, né? Eu, para quem não me conhece, eu sou Longino da Lucinéia. Nós somos casados para sempre, há 29 anos, 7 meses e 9 dias, para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Muita salva de palmas para Jesus, que Jesus é bom. E fruto desse amor, desse casamento, nós temos 2 filhos. Somos pais para toda a vida, da Sara e do Luiz. Glória a Deus também por esses filhos lindos que Deus nos concedeu. Eu sou acompanhado pelo apóstolo Valme, sou discípulo do apóstolo Valme. Ele tem derramado amor na minha vida e tem me ajudado, com a graça de Deus, a conduzir a minha vida como homem, como sacerdote e também a direção para a minha família. Glória a Deus pela vida do Valmer. E fui desafiado, né? Ele me fez um convite de estar aqui, e para mim é um desafio muito grande, porque quando nós somos desafiados a falar de sabedoria, grande e tenso fica o nosso coração. E ainda mais quando nós vamos falar de sabedoria familiar, e que efetivamente a gente percebe como os fundamentos da palavra de Deus, a vontade de Deus, ela tem ficado pelo meio do caminho. Então, gera um desafio, gera o coração palpitante, mas há algum tempo, Deus tem confortado o meu coração, a minha família, porque nós somos vocacionados para trabalhar com família. E aí, os irmãos logo pensam, né? A família do irmão Longino é perfeita. Não é, queridos. Talvez a única diferença entre nós é que, por estar aqui à frente, talvez eu precise de um empurrão a mais do que o amado irmão que está aí sentado, nos assistindo. Mas também, talvez por conta da decisão que eu tomei um dia, de cuidar da minha família, exatamente como é o desejo da palavra de Deus. Como Deus deseja segundo a sua palavra. Então, abra o seu coração, não entenda que a minha família é melhor que a sua, ou a minha família está à sua frente. De maneira alguma. Sou tanto aprendiz quanto você. Claro, a minha rotina é cuidar da minha família. O apóstolo Valmer falou a respeito de sabedoria, o conceito, e trouxe uma aula de sabedoria, né? Conceito grego maravilhoso. Mas assim, depois veio o apóstolo Márcio e falou a respeito do propósito, que é amar. Então hoje a palavra está muito fácil. Quando eu estive aqui no domingo, eu falei, aí ficou fácil, papai. Porque na verdade, hoje nós vamos trabalhar a sabedoria dentro do conceito que o apóstolo Valmo nos passou, e dentro da direção e propósito que o apóstolo Márcio trouxe, dentro do ambiente familiar. Amar a Deus, amar ao próximo, dentro do ambiente familiar. Amém? Eu ouvi um amém. Glória a Deus. Porque nós amamos muito, queridos. Nós amamos o tempo todo. Mas muitas vezes não é onde nós devemos depositar o nosso amor. Ou talvez não é a mesma intensidade. Que aquele amor tem que ser depositado naquela pessoa, ou naquele propósito, naquele objetivo. E cá entre nós, casados, dá licença um minutinho, solteiros, você acordar e dormir com o mesmo cônjuge é um desafio, sim ou não? Eu vi um amém forte aqui, hein? Eu não vou nem olhar para o lado para o... Mas, queridos, aí está o grande desafio quando nós entendemos a sabedoria de Deus. Porque o apóstolo Márcio diz o seguinte, lá em Gênesis, que deixará o homem... Isso... E na verdade esse é o grande desafio. Muitas vezes nós, homens, não deixamos pai e mãe, geograficamente, financeiramente e sentimentalmente. Queridos, se eu, marido, pai, não deixar e construir a minha família, eu vou ter dificuldade.
Por isso que é importante ter esse entendimento da sabedoria, porque a partir do momento que eu começo a caminhar, as coisas vão fluindo, porque Deus está no propósito, Deus está no amor. Viu, meu irmão missionário aqui, glória a Deus pela sua vida, sempre muito feliz com o amado. Uma salva de palmas para Jesus, pelo nosso missionário. Não é todo dia que ele está aqui, né? Glória a Deus. E vou dizer, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para sua esposa. Muito prazer. Glória a Deus. Um casal novo que já está pegando o maná, sabedoria familiar. Vai dar certo? Coisa linda. Claro que vai dar, porque conhecemos o Marco, o desafio, a coragem e a ousadia que ele tem caminhado com o Senhor. E melhor ainda, que agora encontrou uma companheira, uma amiga, uma amante. Isso é maravilhoso, querido. Mas aí que está o fruto de caminhar sob a sabedoria familiar. Esse é o desafio que nós temos, mas quando Deus entra no propósito, nós entendemos aquilo que efetivamente Deus quer nos passar, fica muito fácil. Fica muito fácil, queridos, porque enquanto eu lutei com a minha própria força, as coisas não aconteceram. Mas a partir do momento que eu deixei e entendi o propósito de Deus na minha vida com o casamento, as coisas começaram a fluir. Não é isso mesmo? E a família de plateia, queridos, a família está aqui. Se falar qualquer coisa que não está de acordo, quando chega em casa, vamos reunir, vamos conversar, equipe, porque a família, ela é uma equipe. Tem horas que você tem que parar e analisar, cada um pontualmente. Você está de acordo? Você está de acordo? Não, mas por quê? Dá para você expressar o que você está sentindo? O que Deus está falando com você? Essa é a sabedoria familiar. Porque, querido, sabedoria nada mais vai fluir do que no nosso relacionamento. Falamos o mês anterior sobre discipulado. Discipulado é relacionamento e sabedoria familiar. Como é a vida familiar? Com relacionamento. Mas se eu não sei a função do pai, do sacerdote, se eu não tenho entendimento sobre o que é paternidade, maternidade, se eu não sei qual deve ser o meu relacionamento segundo a palavra de Deus para com os meus filhos, consequentemente, querido, as coisas em determinado momento, ela não vai fluir. Sim ou não? Falei algum absurdo? Muitas vezes o pai doente teve uma criação difícil e quer impor as mesmas condições aos seus filhos. Vai dar dificuldade? Vai ter dificuldade? Sim, temos que ser tratados. E hoje, queridos, vamos trabalhar exatamente isso. Relacionamento de cônjuge e um pouquinho de relacionamento de filhos. E eu queria desde já, vou abrir um parênteses aqui, pastora Eliana, ficou linda a equipe ficou lindo aqui, valentes de pé. Vou abrir um parênteses aqui, convidar os valentes, os homens. 2021, nós vamos arrasar. Eu acho que foi a mulher que deu amém aí, hein? Eu acho que foi a varoa que deu amém. Querido, nós vamos arrasar, amém? Não pela força do meu braço, querido, mas por aquilo que Deus está construindo através de nós e em nós. Então já está feito o desafio. Houve um outro aleluia aqui, acho que foi de mulher também, mas glória a Deus. Olha só, final do culto, se tem um homem que está querendo transformar a sua vida em 2021, tem disponibilidade no sábado, pode me esperar no final. Eu preciso só do zap e preciso do nome do varão. O resto deixa comigo, durante a semana a gente vai desenhando. 2021 teremos aí valentes de pé. Todo sábado, de 9 às 11. Se Deus falou algo diferente no teu coração, fala comigo também depois. Mas a princípio, esse é o projeto piloto, que nós vamos levantar esses homens, vamos sacudir geral esses homens aqui na igreja. Amém? Agora foi de homem, foi de varão que eu vi aqui um glória. É isso aí, pastor, glória a Deus. Fecha parênteses, vamos voltar para cá. Queridos, vamos lá então, sabedoria familiar, relacionamento. E aí relacionamento a gente fala de quê? Confiança, segurança, lugar de treinamento. E isso fala o quê? Família. Nós viemos muitas vezes aqui como membro, como família Max, como igreja de Jesus Cristo aqui na terra, para sermos treinados, um local que gera conforto, segurança. E esse local muitas vezes, na maioria das vezes, deve ser extensão da nossa família, do nosso lar.
Então nós precisamos, muitas vezes, no nosso ambiente, já gerar essa convicção, essa conexão com Deus, através dos nossos relacionamentos. Mas aí vem o entendimento. Eu preciso entender o que Deus tem para a minha vida, com relação ao meu cônjuge e com meus filhos. Amém? Amém. Então, queridos, se eu convidar a amada igreja a abrir lá em Provérbios 2, livro de Provérbios, capítulo 2, minha esposa falou, não esquece de beber água. Menina obediente. Muito bom, Marcos, ter alguém para cuidar da gente. Além de outras pessoas, a esposa. É muito bom, querido. Toda hora. Quando eu era muito orgulhoso, vai ser o nosso primeiro tema do Valente de Pé. Orgulho, querido. Vamos trabalhar orgulho. E quando eu era muito orgulhoso, a minha esposa me orientava. E eu ficava extremamente chateado. Hoje não, quando ela fala, bebe água. Oh, meu bom, glória a Deus, deixa comigo, vou esquecer não. Fala devagar, calma. Não é isso mesmo? Queridos, nós precisamos dar ouvido. Vai falar aqui, o capítulo 2 de Provérbios, dá ouvido à sabedoria. E muitas vezes, essa sabedoria vem de quem? Do cônjuge que está do teu lado, que te conhece, que sabe as tuas passadas. São 29 anos, não são 29 meses, 29 dias. Então me conhece com propriedade, glória a Deus por isso. Amém, querido? Provérbio número 2 diz assim, vamos ler até o 6º. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, queridos, olha só, se aceitar as minhas palavras, elas não entram por si só, amém? Você precisa aceitar, existe uma condição para alcançar a sabedoria, e esconderes contigo os meus mandamentos. Esconder não é em casa, esconder não é na igreja, esconder não é no meu trabalho, esconder comigo. E que mais? Esconderes contigo os meus mandamentos. 2, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. Queridos, quando eu guardo os mandamentos, quando eu busco, quando eu consigo alcançar, os meus ouvidos têm que estar preparados. E para inclinares o teu coração ao entendimento. Aqui está a primeira chave da noite. Primeira chave da noite. A sabedoria, os mandamentos, eles precisam ser entendidos. Eu preciso, na verdade, eu preciso dissecar esse entendimento. Não adulterarás. Por quê? Por quê? Quais são as consequências? Eu temo ao Senhor? Eu amo efetivamente aquela pessoa que eu criei uma aliança? Que eu vinculei a minha vida? É o que diz aqui. O teu coração ao entendimento. Eu preciso abrir aquele conhecimento que eu recebi, dissecar, trabalhar, argumentar e a partir daí guardar no meu coração. Fazer aquilo que apraz o coração de Deus. Estamos linkados com o Pai, naturalmente a referência, o parâmetro, o prumo é do Senhor através da sua palavra. Amém? E diz mais, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Eu preciso clamar, querido. Eu preciso buscar essa sabedoria. Vou dar um exemplo prático. O camarada casou, aí o Caminho Santo oferece casados para sempre. E aí eu pergunto, será que é o caso ele se planejar para realizar esse curso? Sim. Ali vai ter uma palavra condensada, vai alinhar e vai evitar vários erros. Nasceu a sua criança, pô, glória a Deus, uma bênção, vai ser um profeta, amém, glória a Deus. Já corre paz para toda a vida, já se matricula. Por quê? Porque, querido, existe um entendimento, ele vai ser um profeta, ele vai ser um pastor, ele vai ser um homem, uma mulher que serve na casa de Deus. Naturalmente eu, como pai, eu preciso ter subsídio, eu preciso ter substrato para oferecer para ele, para que ele não venha se desviar, sim ou não?
Eu preciso abrir meu entendimento. Agora, outro parênteses. Vou abrir mais um parênteses. Esse ano parece que vai, 2021 está bombando. 2021 parece que vai ter paz na prática. Já coloca, na verdade, eu vi aí, pastora. Já coloca na tua agenda, querido, paz na prática. Quinta-feira, reserva a quinta-feira à noite. Vai ter um substrato também delicioso aí. Para pais que têm seus filhos. E aí, vem para cá de novo, fecha parênteses. Querido, são esses entendimentos, esses conhecimentos que eu preciso atrelar aqui, ó, pertinho de mim. Porque depois que distancia muito, fica mais difícil. Vamos falar aqui de disciplina preventiva e corretiva. Quem é mecânico sabe. O que sai mais caro? A prevenção ou a correção, a manutenção? A preventiva sai mais em conta. Ela é planejada, e é isso que nós precisamos ter dentro da casa de Deus, haver um planejamento para que as coisas comecem a fluir. Já vamos falar dos filhos também, mas é importante eu estar atrelado, condensar todas as informações que eu tenho, amém? E por fim, ainda no quarto, 2:4, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Querido, conhecimento de Deus e entendimento vem dele, e eu preciso buscar nele. Queridos, lamentavelmente eu vou contar uma história que não agrada muito. Todo domingo estar aqui ajuda, mas não é o essencial para eu me alimentar. Eu preciso buscar por fora. Eu preciso trazer, estar aqui no dia de intercessão, no seminário. Eu preciso desses cursos que são oferecidos, trabalhar. Eu preciso me colocar à disposição. É difícil, é difícil. Normalmente tem um custo, tem um valor para nós. Mas queridos, é tudo dele. A palavra que Deus te deu, Ele vai prover recurso, Ele vai prover tempo. Agora eu tenho que entender o propósito. Se o temor ao Senhor, o temor a Deus é um ato de sabedoria, se conhecer a Deus é um ato de sabedoria, eu preciso buscar essa sabedoria. O que é temer ao Senhor? O que é, na verdade, conhecer o Senhor? Relacionamento, intimidade. E a partir do momento quando eu chego num ambiente familiar, aí faz um diferencial. Por quê? Qual o propósito do homem dentro do seu lar? Qual o propósito da mulher dentro do seu lar? Qual o propósito do seu filho? Você talvez não saiba, mas seu filho tem um destino. Você precisa preparar o seu filho. Vamos falar aqui também. Você precisa valorizar o seu filho. Mas como assim, Gino? Qual é o entendimento sobre valorizar? Valorizar é conhecer, querido. Lembra aquele seu automóvel? Os homens gostam muito de automóvel, né? Visto um automóvel? Como é que ele tem valor? 4 rodas, liga leve. Aquele rádio bacana. Aquele teto solar bacana. Não é assim? Aquela pintura tem valor ou não? Quanto é que é? Não, 80 mil. Querido, desculpa. Você viu só a marca. Você não viu, na verdade, os atributos que eu coloquei. Nem atributo que fala. Atributo é do homem, né? Como é que fala? Como? Acessório. Querido, quem conhece as coisas, conhece. Obrigado, muito obrigado. Acessórios, não é verdade? E aí vai a mulher. Perfume. Quanto que é o perfume? 580. Aí você fala assim, ó Jesus. Aí fala assim, como? 50 e quanto? 580. Aí fala assim, ó, tá na promoção. Tem valor? Gente, você coloca um perfume desse, você parece uma estrela. Você chega no espaço, chega num espaço entre as pessoas, todo mundo olha para você sem fazer um barulho. Por quê? Perfume tem valor, querido, tem valor. Mas muitas vezes nós, dentro do nosso lar, nós não conseguimos ver o valor que nossos filhos têm para Deus. Os nossos olhos não é por intermédio, não é feito através da perspectiva de Deus. Todos nós somos valorosos para o Senhor. E aí muitas vezes o pai e a mãe não tem o foco no seu filho, não investe no seu filho. Mas para isso eu tenho que valorizar. Eu tenho que ter conhecimento que aquele homem, aquela menina que está crescendo, ele vai ser um homem poderoso no Senhor. Ela vai ser uma mulher missionária. Ela vai ganhar aqui e acolá, vai viajar. Não vai ter dificuldade para ela.
ela vai estar no propósito do Senhor. É isso. Então nós temos que valorizar. E muitas vezes acontece também com o marido e com a esposa. Casa, 1 ano, 2 anos, 5 anos, o amor já não é mais o mesmo. Não é verdade? Assim ou não, querido? Se não houver uma manutenção, se um automóvel que daqui 10 anos não vale nada, uma esposa que vale, que já está comigo 30 anos, querido, eu sou um pouco difícil, vai fazer 30, eu sou um pouco difícil, para a sociedade, para casa eu sou muito difícil, já está comigo, tem valor? Tem valor, querido, o cuidado, o investimento que ela faz na minha vida, isso é sabedoria familiar. Isso, na verdade, é ter um relacionamento sincero, transparente, leal. Estava lendo essa semana, disse que líderes, nós temos muitos líderes, e é verdade. E eu falei, pô, esse autor quer chegar aonde? Ele falou, mas o que falta para a liderança é capacitação, transparência, lealdade, compromisso, e é verdade, querido. Você chega hoje, amanhã já não é mais aquele camarada, porque ficou pelo meio do caminho. E isso é que tem que ter dentro de casa, sabedoria familiar. Vamos avançar, queridos? Então conhecer é intimidade, é ter relacionamento, é conhecer a vontade do Pai. Às vezes o camarada fala, pô Gino, eu tenho chamado para pastor. Falei, cara, glória a Deus, se você já recebeu isso aí, agora está faltando o quê? Intimidade com o Senhor, querido. Ele vai te direcionar, Ele vai te levar a locais, vai te treinar, vai te colocar à prova, porque não é assim? Vai te colocar, vai te testar, até onde você tem uma aliança, um compromisso com Ele, porque é difícil a caminhada, mas Deus, no caso, essa pessoa que falou, já sabe, precisa o quê? Buscar a intimidade. Temer é reverência, submissão, honrar e respeito, basicamente é isso, submissão a Deus, é honrar a Deus, é respeitar a Deus. E aí volto de novo na questão do adultério. Não vou adentrar em adultério hoje, é só um exemplo. Reverência a Deus. Querido, quando nós temos reverência ao Senhor, antes mesmo dessa aproximação que pode gerar adultério, eu respeito a Deus, eu fujo dele, eu fujo do que está me cercando, eu tenho a direção de Deus e eu saio pela tangente. É isso que ele está falando, temer a Deus, não é ser punido, querido, é saber que a tua bênção não vai ser alcançada, por conta de você não ter sido aprovado. Deus está nos aprovando a todo instante, Ele está nos colocando à prova, e de cada momento, a cada momento, Ele vai nos acrescentando algo mais. Essa palavra foi maravilhosa, Deus falou comigo tremendo. Eu gosto da profetisa Aline, ela vem aqui, antes mesmo da palavra, ela explica aqui como a palavra chegou até ela, como foi o relacionamento dela, a intimidade dela com Deus, a liberar aquela palavra. Gente, eu acho maravilhosa a maneira como ela traz esse entendimento. E para mim foi um pouco contrário, normalmente não acontece muito essa questão da profetisa não, mas essa palavra me abençoou muito. Essa palavra foi muito forte no meu coração, porque ela me impulsionou, ela confirmou muitas questões no meu coração. Talvez eu consiga passar algo para você, mas me encheu. Foram 10 dias de muita graça, muito amor de Deus. E esse valente de pé nasceu disso aqui. Já tinha um desenho, mas com essa palavra, Deus falou, cara, está faltando o que para você se levantar? E aí vai estar eu e o meu irmão o Wellington da Soraya, vamos estar aí, coordenando os trabalhos. O Gino vai ministrar. Não vou não, querido, nós vamos ministrar, todos nós temos uma história, todos nós temos um propósito, e todos nós vamos agregar na vida do outro, amém? Então são 10 vagas, pelo que eu estou sabendo só tem mais 5, mas fica tranquilo, dá tempo, quando chegar lá na frente já coloca o teu nome lá, pendura lá, calma, vai dar para todo mundo, tudo bem, querido? Mas saiu dessa palavra, essa palavra tocou meu coração, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso passar adiante aquilo que Deus está fazendo na minha vida, como homem e como sacerdote, amém? Qual a dificuldade
nossa para ter sabedoria dentro do lar. E aí botei algumas perguntas aqui, mesmo lendo o livro de Provérbios, já limos algumas vezes, 31 capítulos. Será que nós seremos transformados ao final dessa leitura? O apóstolo falou, o apóstolo Valmer falou, que nós precisamos ser impactados, queridos. Nós precisamos ser renovados pela palavra e impulsionados. É isso que eu fui. Eu fui impulsionado com essa palavra. Deus liberou uma palavra na minha vida que eu já consigo vislumbrar algo em 2021. Eu já consigo fazer um planejamento que Deus vai derramar graça e amor através do meu debruçar na minha vida e na minha família. Muitas vezes nós vamos para dentro da igreja achando que nós vamos abençoar. Querido, nós precisamos dar o só primeiro passo, porque Deus está pronto para nos abençoar. Nós que somos pais, como nós gostamos de presentear os nossos filhos, sim ou não? Trazer um mimo para os nossos filhos, um brinde para os nossos filhos. Imagina o Pai Celestial, que nos separou dele e nos colocou aqui nessa terra, para que nós dominasse, para que nós governássemos, como Ele quer nos encher, querido. E eu creio que 2021, nós homens, seremos cheios da glória de Deus. Calma, mulheres, não se aborreçam, ore um pouco mais, Deus vai trabalhar na tua vida também, varoa. E outra coisa, ora mais para o teu marido não fugir, para o teu marido estar junto. Se ele transformar, já vai ser um passo. Tem um pessoal lá atrás, é isso mesmo, mas calma, a vez das mulheres vai chegar também. Amém, ouvi um amém aqui, glória a Deus, vai chegar, querido, e nós precisamos, querido, talvez você não precise muito de mim, amém, querido, glória a Deus, mas eu preciso demais de você, eu preciso da tua família. Não adianta a minha família caminhar, a tua família tem que caminhar comigo. A glória de Deus manifestada nessa casa, para alcançar essa redondeza, depende da minha vontade e da tua vontade, do meu posicionamento e do teu posicionamento, o posicionamento da minha família e da tua família. Nós precisamos marchar, queridos, nós não podemos parar, nós precisamos avançar, e tudo isso vem com sabedoria, entendimento, instrução e ensino. Nós precisamos parar muitas vezes para ouvir as pessoas que podem nos abençoar, que podem nos edificar, e a partir daí ser impactados, transformados, caminhar a passos largos aquilo que Deus tem desenhado para nós. Amém? Por vezes não temos compreensão adequada da palavra de Deus no que tange ao ambiente familiar, mas também a estrutura familiar criada por Deus e a funcionalidade dos membros, pai, mãe e filhos. Eu já falei isso aqui, vou pular. E outro detalhe, os avós, não fiquem chateados, os tios, não fiquem chateados, todos temos funções. Estou saindo da regra, tá? Claro, aqueles que conheceram um pouco mais, paz na prática, aguardem. Paz na prática, será uma bênção. Vamos alcançar os seus filhos através do investimento na tua vida. Você vai ter que sentar aqui e ouvir um pouquinho, e seus filhos serão alcançados pela glória de Deus. Já estão alcançados? Amém. Vão ter ferramentas para direcioná-los ao propósito de Deus. Então, eu vou dar só uma pincelada aqui, então não fique chateado comigo. Eu vou dar sempre um regramento, mas quando nós pararmos para ouvir esse Paz na Prática, pastor Oliana sempre pede para eu abrir um pouco mais. Serão de 6 a 8 encontros às quintas-feiras, voltada para os pais, para alcançar os seus filhos. Só palavra de Deus. Um ou outro testemunho nosso, mas é só palavra de Deus. O que Deus fala para os nossos filhos. Primeira infância, segunda infância, juventude e destino. Amém, queridos? Mas é isso, eu ouvi essa semana passada também, eu falei, gente, que tremendo, o pastor estava ministrando e falou que era a quarta geração de pastores. Eu falei, Jeová, nem pastor sou ainda. Aí eu pensei, calma, eu sou crente, me converti depois dos 30, glória a Deus, eu me converti depois dos 30, a quarta geração vai passar pelo Felipe, o filho do Felipe, é Luiz Felipe, tá? O filho do Felipe e o filho do Felipe. Provavelmente eu não vou chegar, mas você vê, você percebe como Deus é maravilhoso e Ele é geracional. Muitas vezes nós estamos olhando aqui na frente, mas Ele está olhando lá
mais adiante, muito mais adiante. Nós estamos olhando hoje a estrutura que nós estamos aqui, mas Deus tem algo muito maior para essa congregação, para essa sociedade que nos cerca, para essas famílias que nos cercam. E isso depende de nós, querido. Se eu não semear bem na vida do meu filho, da minha filha, muito provavelmente o legado vai ficar pelo meio do caminho. Se eu não efetivamente trabalhar com afinco, com dedicação, com vontade, deixando o mimimi, o cansaço e avançando, os meus filhos não alcançarão os meus netos, e assim por conseguinte, e a geração ficará perdida. Deuteronômio 6,6, vamos lá, eu gosto muito dessa passagem. Quem já fez Paz para toda a vida, eu vibro quando eu leio essa passagem. Deuteronômio 6,6, diz assim a palavra de Deus: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Muito linda essa palavra, sim ou não? Porque, queridos, é que ele está falando aqui, nós precisamos instruir, nós precisamos passar, nós precisamos direcionar os nossos filhos, nós precisamos investir nos nossos filhos. E esse é o grande diferencial hoje dentro da igreja. E não é ação dentro da igreja, é ação no ambiente familiar. Se eu não tenho um bom relacionamento em casa, querido, aqui, por mais que eu tenha um bom senso, que eu tenha, as coisas não vão fluir. As coisas não vão fluir. Por isso que eu falei, eu dependo de você. Eu dependo da tua família. Eu preciso que nós caminhemos juntos. E claro, quando eu falo preciso, porque como eu falei aqui para os valentes de pé, um depende do outro. Um agrega na vida do outro. Um precisa viver a comunhão do outro. E como igreja, nós precisamos agir dessa forma. E por isso, a necessidade de Deuteronômio 6,6. A todo instante nós precisamos ministrar aos nossos filhos. Vivemos um mundo de pandemia, uma agonia, um desespero. Precisamos falar da palavra de Deus. Nós que somos cristãos, não tem nada novo, querido. Alguns procedimentos para os médicos são novos, mas nós sabemos lá atrás que isso pode acontecer. E nós precisamos usar a nossa rotina, o nosso dia a dia, para mostrar aos nossos filhos que as coisas podem acontecer. Por mais que o capitalismo nos invada vez por outra, ainda assim eu preciso fortalecer a minha família de acordo com a palavra de Deus. Ter relacionamento com o Senhor, intimidade com o Senhor e saber o que Ele quer para a minha família. E naturalmente começar a produzir efetivamente o que está na palavra de Deus. O que o Márcio falou. Produzir amor. Amor, querido, não é sentimento. Quando jovem, né? Ai, fulano está morrendo de amor por ciclana. Não é amor não, querido, é paixão. Amor vai ser daqui 10 anos. Eita! É, querido. Porque quando a paixão fica, o que deve prosperar é o amor. E ele fez uma leitura linda aqui. O amor tudo suporta. E aí, querido, olhar para o teu cônjuge e falar assim: cara, tu está mais linda do que ontem. Esse é o desafio, querido. Porque muitas vezes os nossos olhos são olhos carnais. Mas precisamos ver na perspectiva de Deus. Eu falo para minha esposa: está cada dia mais linda. Está cada dia mais fofa. E glória a Deus por isso. Porque assim tem que ser, querido. Porque tudo fica para trás. Mas o que prevalece é o amor, querido. Amor é decisão. Amor é decisão. Eu decido amar Deus através do seu Filho. E o sacrifício na cruz do Calvário, Ele decidiu oferecer o seu Filho para remissão dos nossos pecados. Ele não merecia, querido. E muitas vezes é a nossa compostura. Não, estou aborrecido com o meu cônjuge. Ei, amadurece. Que isso? Senta e conversa, relacionamento, intimidade. Vai dormir essa noite assim?
Pode não, nem. É verdade, ouvi ali. Esse é o diferente. Amor é decisão, querido. Quando você vai cuidar, hoje não é discipulado, mas quando você vai cuidar de alguém, é decisão. Você não vai cuidar porque o Valmer pediu, porque o fulano pediu, o líder de descendência, a pastora Liana pediu. Não, você vai cuidar, você vai discipular, porque você é temente a Deus, e é uma ordenância, cuidar das pessoas. Claro, querido, precisamos cuidar em casa primeiro, cuidar da esposa. O esposo é proteção, segurança e provisão. Quando as coisas andam bem lá em casa, ou dá uma dificuldade, minha esposa fala assim: varão, é contigo, ó. Agora é tua vez de agir. Homem forte e corajoso, joga os ombros para trás e vou, é minha vez. É eu, sim ou não? Quem é um homem valoroso lá de casa? Sou eu. Precisa de entupir isso. Me chamou. Sou eu. Proteção e segurança. Muitas vezes a gente anda abraçado, né? Até hoje eu falei para ela, tem que andar abraçadinho, né? Mão dada. Porque parece ser algo simples, singular. E é. Mas, querido, é segurança para a esposa. Você lançar o braço sobre o ombro da tua esposa é proteção, é segurança. Aquele negócio de andar o homem lá na frente e a mulher lá atrás, você faz isso não, nem. Cadê a proteção, a segurança? Eu fazia assim, tá? Essa pregação é para mim, queridos. Tudo que Deus me deu, tratou o meu coração. Por isso que eu falei, é confirmação do Senhor. Deixava a minha esposa, a minha filha falava: pai, o senhor fazia isso. O senhor entrava nas lojas e deixava a gente do lado de fora. Eu falei, é minha, né? Misericórdia. Hoje não, querido. Por favor. Primeiras damas. Que lindo ouvir aqui, glória a Deus. Mas, queridos, são hábitos que vão fortificando o nosso relacionamento. Nós não tropeçamos em pedregulhos. Nós tropeçamos em pedrinhas, e de repente, não vou embora. Vai embora por quê, querido? O que aconteceu? O amor acabou. Não podemos falar, né? Nunca existiu. Porque se acabou, não existiu, querido. Não, vamos conversar com Deus. Aí começa ali, tenta chegar no denominador comum. Queridos, aborrecimento nós temos, sim ou não? Alguém deixa seu carro na Avenida Brasil e vem embora, quebrou, e aí? Não deixa seu carro lá. Chama um reboque, chama alguém para socorrer. Agora, tu quer deixar a tua esposa? Quer deixar o teu filho? Não é mais meu filho. Espera aí, nem. Dá uma segurada aí. Como é que não é teu filho? Na palavra de Deus não diz isso. Nunca deixe de ser filho. Não. A porta da casa é a serventia. Não, querido. Lembra lá de Lucas 15? Ele foi embora. Como é que ficou o pai? Aguardando, querido. E quando ele voltou, deu uma coça. Agora tu entra que eu vou queimar tuas pernas com a vara. Deu uma roupa, uma sandália e colocou um anel. Querido, é isso que nós precisamos muitas vezes tratar nossos filhos. E aí vem aquela questão, né? Se nós fôssemos tratados da maneira que nós queremos tratar os nossos filhos e o nosso cônjuge, Deus ia fazer o que conosco? Mas não, toda hora Deus está de braços abertos. Vem cá, Gino. Vem cá, meu filho querido. Peitinho de papai, deita aqui. Se aconchega. Não é assim que Deus faz conosco? Mas nós não entendemos. Por isso que nós não temos o entendimento dos nossos filhos. Por isso que nós não temos o entendimento do nosso cônjuge. Nós queremos colocar tudo para fora. É tudo volátil, vamos acabar. Mas não é isso que a palavra diz. Precisamos aprofundar o conhecimento de pai, o conhecimento de mãe, o conhecimento de cônjuge, o conhecimento de sacerdote, de sacerdotisa. Queridos, precisamos ensinar os nossos filhos a trabalhar com recursos financeiros. Será o nosso segundo livro do homem valente de pé. Nosso segundo livro vamos trabalhar 5 riquezas das finanças. É isso mesmo, né? 5 segredos da riqueza. Acertei? Sabe o que ele fala no livro, querido? Não estou falando propaganda não, é só para os valentes ficar de pé. Ele fala que eu não preciso, a palavra de Deus,
eu não preciso trabalhar para o meu sustento, eu trabalho para o sustento dos meus netos. Tem noção disso? O que eu preparar para a Sara, quem vai usufruir são os meus netos. Você consegue perceber isso? E você consegue perceber quando eu fiquei meditando na palavra do pastor, eu sou a 4ª geração de pastores, quanto tem feito de crescimento e edificação na vida dessas famílias, e quanto nós precisamos nos posicionar como pai e mãe, como sacerdote, sacerdotisa, para alcançar outras gerações. Às vezes estamos preocupados com a roupa da criança, com o presente da criança, mas Deus nos direciona com sabedoria através da sua palavra, para que nós nos preocupemos e avancemos para alcançar os nossos netos. E é interessante, eu fui convertido depois dos 30, queridos. Depois dos 30, só que quando eu conheci Jesus, eu falei, meu Deus, não posso mais me perder, eu tenho que tentar avançar para compensar, e foi o que eu fiz, querido. E errei muito, e passei por muitos processos, e quando eu cheguei em Caminho Santo, talvez tenha sido o maior processo que eu passei na minha vida. Eu cheguei em Caminho Santo, 2014, e na outra igreja eu tinha recebido Deus tinha falado comigo. Deus não fala muito comigo não, tá, querido? Mas quando Ele fala, Jeová, e Ele falou, vou tratar da tua família. Eu falei, Deus, não precisa, tudo bem, pô. Amo a minha esposa, meus filhos estão crescendo, estão com saúde. E Ele me direcionou para Caminho Santo. E quando eu cheguei aqui, meu discipulador é o Julimar. E Julimar chegou aqui, deu algumas direções para nós, para mim, para a Cinéia. Glauciele caminhava também a Cinéia caminhava com Glauciele. E fazer o Ofiro, aí a Cinéia fez o Ofiro, eu fiz o Ofiro também. Falei, casar uma só carne, bateu para um, bateu para geral. Eu fui. Ofiro, profetiza, Márcia está lá atrás, ministrou para nós naquela época, e aí depois, fomos fazer Casados para Sempre, e eu achei que estava bem, mas Deus já tinha falado comigo, olha, você tem que se alinhar, e uma coisa, querido, que eu tenho muitos defeitos, mas uma coisa que meus pais sempre me ensinaram, e Deus sempre tratou muito bem o meu coração, é eu ir até o final. Se eu estou errado, eu vou até o final, eu assumo as consequências. Por isso eu digo, a importância de você entender a vontade de Deus, conhecer a Deus. E eu fui para o Casados para Sempre, eu sabia que lá tinha a aula do perdão, e eu falei, Jeová, agora o negócio vai embolar, porque eu sabia que eu tinha que sentar com a minha esposa e abrir o meu livro, porque é um livro, querido, mas quando você casa, é um livro. São 2 livros, quando você casa, é um livro. O que você sabe, ela sabe, o que ela sabe, você sabe, sim ou não? E aí, eu falei, Deus me ajuda. Entrei no jejum ferrenho, querido. Até hoje eu não consegui fazer um jejum de 40 dias. Mas 40 dias, amassado. Uma semana antes nós sentamos e alinhamos tudo que tinha que alinhar. Confessei tudo que tinha que confessar. E ali começou uma nova jornada. Então, o meu amor por família foi porque Deus restituiu a minha família. Quando eu pensei que não tinha mais saída, Deus falou, para lá, agora entro eu. E ali começou todo um novo processo de reconstrução, de confiança, de segurança, de tratamento, de consolidar o entendimento que até então eu tinha recebido. E é isso, querido, processo. Nós precisamos nos submeter aos processos da vida. Nós temos que ter a convicção que por vezes nós vamos errar, mas não fazer como Judas. O erro não é o final, o erro muitas vezes é o recomeço, é a nova percepção de Deus, e aí eu passei a valorizar. E naquela época também eu dava muita aula, eu trabalhava, eu era eclético, e os meus filhos estavam à deriva, e aí eu comecei a trabalhar com os meus filhos, e a minha esposa falando, Gino, você precisa trabalhar os seus filhos, os teus filhos estão ficando à deriva, e eu comecei uma reconstrução. Julimar falou para mim, Gino, você não vai mais dar aula. Eu falei, peraí varão, que isso? Como é que eu não vou dar aula?
minha aula, pô, é bacana, cara. Tu nunca assistiu, mas é... Eu falei, querido, olha só, a tua aula tira um sorriso de Deus. Deus tem mais para você. E eu saí da casa dele, madrugada. Nossos discipulados entravam pela madrugada. E chegava às vezes 10 horas da noite, a gente começava o discipulado. E no outro dia tem que trabalhar. E saí com aquilo ali e realmente aí comecei. Hoje eu reconstruo o meu relacionamento com os meus filhos. Hoje eu começo a engatear com os meus filhos. Tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha de conhecimento, hoje eu pratico. Porque, querido, a palavra, o conhecimento, o entendimento, e isso, o caminho santo, é top. Isso é muito bom. Mas melhor do que o conhecimento, quando nós já temos, é a prática. O que nós precisamos hoje é praticar. Nós precisamos praticar, como eu falei, dar a vez para a esposa, abrir a porta do carro para a esposa, cumprimentar a esposa ao chegar ou sair, orar pela esposa, orar com a esposa, orar pelos nossos filhos. Nós precisamos praticar, nós precisamos ensinar os nossos filhos recurso, querido. Nós precisamos ensinar os nossos filhos como se trabalha com recurso. Vivemos um capitalismo. Você liga o telejornal hoje, querido, é uma guerra louca. O que menos se preocupa é com as vidas. Vacina, quem vai dar primeiro, quem vai tomar primeiro, quais são as consequências, quais são as sequelas. Mas se você parar para analisar, o comercial é tão somente para vender informação. Ninguém está preocupado, querido, se está morrendo 100, 200, 300 ou 500. É só você saber, só você parar para pensar. Carnaval do ano passado já tinha essa informação, foi bloqueado? Não foi, querido, eu não quero entrar nesse mérito, mas o que eu quero atentar é que nós precisamos instruir os nossos filhos. Instrução é você lançar, ensinar é você, ensina a criança no caminho, N mais O, ideia de posse, no caminho, junto. E ensinar não é instruir, é aqui, não, vem para cá, não, continua caminhando. Lá em casa nós procuramos ensinar tudo, queridos, ensinar tudo, como é que compra, a melhor compra, como é que se faz um relacionamento. Não foi legal a tua atitude, poderia ser assim. Sinal da honra, precisa honrar as pessoas, precisa respeitar as pessoas, por aqui, por tudo. Hoje já dá um dinheiro na mão deles, vai lá e paga. Agora tem esse detalhe do CPF, né? Foi pagar, eu falei, vai dar blade, vai pedir o CPF. Sara já sabe o CPF dela. Menina esperta. E aí o Felipe foi lá pagar, eu falei, vai perguntar do CPF. Aí o mais que depressa foi do ladinho dele, ele estava ali. 008, coloca o do papai. Tem que ensinar, querido. Nós temos que, começar a lançar os nossos filhos. Por quê? Eles têm um destino. Eles precisam receber um legado. O mundo está dando muitos legados, querido, porque nós, pais cristãos, não temos entendimento sobre aquilo que Deus quer com os nossos filhos. Olha Jesus, querido, José e Maria, como caminhou, como direcionou aquele menino, sim ou não? E nós, muitas vezes, somos omissos, querido. Somos omissos. Duro isso, né? Mas é verdade. Eu falei aqui a respeito de valorizar. Valorizar, saber o temperamento do seu filho, a linguagem de amor. Meus filhos, quando eu fui descobrir, eles não gostam de toque. Só que quando eram novinhos, só viviam no meu colo. E foram crescendo, vai como? Não, pai, toca não. Essa semana estou treinando com a Sara. Aí o treino físico teve que ser de manhã. Aí, querido, eu não gosto de acordar não. Acordo todo dia 5 horas que eu tenho que trabalhar, certo, Lécio? Hora que eu aposentar, querido. Mas, vamos ver o que Deus reserva aí. Mas eu fui, né? Aí teve que ser de manhã. Querido, se eu acordei, eu estou alegre. Vou cantando, já coloco um louvor, vou adorando. E aí fomos lá para a Vila Militar, vamos dar um tirozinho aqui. 200, 400, 500. E ela, para acordar, ela demora a acordar. Essa eu posso contar, né? Pode não? Obrigado, meu amor, tu é linda. Aí ela falou que essa pode contar. Família fica tensa, querido. Pai, o que tu vai falar? Fica tranquilo.
Mas aí fomos correr, aí ela sentou lá, fizemos um alongamento, ela sentou, eu já comecei, gosto de assoviar, querido, eu gosto de assoviar, gosto de contemplar, queria dançar, mas não cheguei nesse nível ainda. E de repente ele olhou para mim, eu falei, desculpa, já parei, porque ela demora, tem que entender. Ela fala, pai, depois das 9 eu estou acordando, acordo às 6, desperto às 7, vou levantando, vou caminhando, vou fazendo, quando dá 10 horas, eu estou a todo vapor. E o pai, querido, já acordou 5, já preparou o café, já está como? Já ouviu um louvor, Deus já falou com ele, está como? Oh Deus, obrigado, glória a Deus. E aí começa a cantar, e ela vem, tem que conhecer o temperamento do teu filho, querido, tem que conhecer a linguagem de amor, porque em cima disso você tem como lançar melhor o teu filho, tem como você trabalhar melhor o teu filho, é o temperamento, dons espirituais, eu preciso conhecer, queridos. Paz para toda a vida dessa dica. Posso falar, Selma? Nem sei se pode, né? Fazer uma propaganda aqui, obrigado, Laércio. Ele vai te dar esse direcionamento, e aí eu já sei, eu tenho um pastor e uma mestra, e a mestra sabe como é que é, né, neguinho? Ó, cuidado com o que você fala. Pai, está escrito onde? Eu falei, desculpa, Ney, vou procurar, calma. E o pastor quer cuidar. Felipe levava o biscoito para a escola, chegava em casa com fome. Eu falei, mãe, como assim? Levou o lanche, está com fome? Ele dava, assim, né? Descobriu, ele dava para os amigos. Pastor, né? Está melhorando o relacionamento. Pô, glória a Deus, papai que lute. Papai que lute, mas glória a Deus. Fizemos aqui página prática, a pastora Eliana estava lá, e eu falei, vai precisar de mim? Paizão, né? Quer o filho como? Pertinho. Ele falou para mim, não, se vou precisar de mim, eu vou. Eu falei, não, está tudo organizado, a Sara vai nos ajudar lá na palestra. Ele falou, então vou ficar lá no Metanoia? Vou ajudar lá no Metanoia. O Siné falou, calma, ele é pastor, ele gosta de relacionamento. Ficou servindo aqui. As irmãs falaram, pô, que bênção, pô, que legal, glória a Deus. Estamos investindo na vida dele, mas eu preciso conhecer para poder valorizar o meu filho. Amém? Investir, eu preciso o quê? Tempo para a instrução. Eu preciso, na verdade, ouvir, queridos. Quem ouve o seu filho? Eu não ouvia. Eu não ouvia os meus filhos. Só eu falava. Até um dia, a Sara falou para mim, eu comecei a falar o jargão e ela no final já sabia o que era. Isso. Como assim? Pai, todas as vezes você fala a mesma coisa. Eu era muito autoritário, querido. Quem mandava lá em casa era eu. Independente se estava certo ou errado. Por isso que eu falei, Deus transformou a minha vida. E eu glorifico a Deus por isso, por estar aproximando esse relacionamento com os meus filhos. Porque eu sonhei com os meus filhos, eu chorei muito pelos meus filhos. E tanto Sara quanto Felipe, eles são milagres do Senhor. A Sara nos veio quando nós tínhamos 10 anos de casado. Já não tinha mais perspectiva. Uma pessoa falou, tu vai engravidar. Eu falei, mas quando? Igual paraense, mas quando? Será? Já não tenho mais perspectiva. E aconteceu. E o Felipe, numa outra oportunidade, não de gravidez, com 20 dias Deus falou, vai sobreviver. E as coisas aconteceram. Amém? Então 2 milagres, mas estava indo embora, querido. Estava indo embora. Ele já tem os seus projetos, porque eu já conheço os nossos filhos. Nós pais precisamos ser um bom exemplo para nossos filhos. Eles vão ouvir a nossa voz, a nossa palavra, mas melhor do que isso, eles vão perceber os nossos exemplos. Às vezes eu falo, pô, mas está fazendo isso por quê? Pô, pai, tu está fazendo. Tá bom, obrigado. Eu preciso o quê? Preparar, eu preciso instruir os meus filhos, passar a palavra de Deus para os nossos filhos. Eu preciso estabelecer limites. Vemos uma juventude hoje que não tem limite, mas o limite, querido, começa dentro de casa, com 3 aninhos, com 4 aninhos, com 6 aninhos. Ah, esse menino é rebelde com 12 anos. Querido, ele é rebelde desde os 4. É que você não impôs limite, porque limite com responsabilidade. Você não vai dar para lavar uma louça uma criança de 4 anos, mas uma de 15 vai quebrar alguns copos, mas tu vai lá pegando a manha do negócio, sim ou não? Ir para o mercado, vai para o mercado, de vez em quando, agora a pandemia dá uma segurada, mas vamos no mercado, ô pai, leva esse, não querido, olha o preço, olha a quantidade, aqui tem 400 gramas, aqui tem 600, é metade do preço, essa marca a mãe não gosta, está sabendo, é isso aí, ouve sempre a voz da sabedoria, tua mãe,
Algumas marcas não dá para ser, mas tem que saber. Tem que ir no mercado, tem que ir na padaria, tem que ensinar. Aí o menino fica lá com 20 anos, num casulo de 12. Não, querido, tem que botar. Não, porque hoje eu não estou afim de ir para a igreja. Queridão, beleza, hoje o papai está afim, nós vamos. Graças a Deus, às vezes eu falo, estou extremamente cansado, vamos ficar na igreja? Toda vez que eu falo que eu vou ficar em casa, meus filhos querem vir. Gente, sábado trabalhamos até tarde, foi assim, foi essa. Não, pai, eu tenho que ir. Aí quem vai deixar? Euzinho. E aí, tem que botar beca, tem que botar roupa e tem que vir aqui trazer os nossos filhos. Mas é isso aqui, ó. É preparar. Graças a Deus eu não tenho dificuldade com isso, mas foi investimento. Cheguei aqui em Caminho Santo, o pessoal mais antigo sabe. Filipão com 15 anos hoje ficava aqui, ó. Julimar falava, rapaz, como é que você consegue? 1h30 de louvor, você com um garoto aqui. Falei, rapaz, só Jesus. Porque a hora que ele desce, eu falo, ô glória. Ele ficava no meu ombro 1h30, e sapateando com varão. Mas ele estava sempre aqui, satisfazendo as demandas. Amém? Preparar, disciplina, querido. Existe uma forma correta de disciplinar os seus filhos. Hoje eu apanhei muito. E hoje a palavra de Deus diz isso. A questão de bater é para livrar da morte. A correção com vara é para livrar da morte. Uma criança de 10 anos muitas vezes não vai estar na beira da morte, querido. Existe um procedimento, existe ações, existe um processo para alcançar os seus filhos com disciplina. E aí vem lá atrás, limite com responsabilidade. De acordo com a responsabilidade, você vai dando limite. Amém, querido? Os desafios de hoje constroem um amanhã saudável. Eu preciso liberar o meu filho. Lembra que nós vimos lá, apóstolo Márcio leu? Pai deixará teu pai e tua, geograficamente, financeiramente e sentimentalmente. Quando eu conheci assim, eu fiquei desesperado, ganhava salário mínimo, não tinha carteira assinada. Falei, como é que eu vou sustentar essa mulher? E vou dizer, hein? O Marco vai conhecer agora, com todo respeito, varão. Mulher é caro, querido. Só as mulheres giram, mas é verdade. A mulher elegante, perfumada, cheirosa, é barato? Claro que nós também, né, Marcos? Essa elegância aqui, minha esposa me produziu toda, a Sara deu muda aqui, muda o cinto e tal. Mas nós temos que estar bem. E é o que ele diz aqui, ó. Liberar os nossos filhos. Nós precisamos liberar o destino dos nossos filhos. Nós estamos passando o processo hoje, lá em casa, nossa família, que nós vamos contar, quem sabe, 2022. Porque o liberar dói demais, querido. Se a mulher está liberando também, glória a Deus. A unção da liberação para tu, varô. Porque é um desafio. Porque os nossos filhos têm um destino, querido. O nosso filho não foi criado para ficar debaixo da nossa asa. Ele foi criado para ter destino. E por que muitas vezes nós temos dificuldade em liberar os nossos filhos? Em dar o destino para nossos filhos? Porque nós não fizemos o dever de casa. Nós não conhecemos, nós priorizamos a obra, o ministério em desacordo com a família. Primeiro é a família, querido. Primeiro a tua família. Você só chega aqui se você estiver com uma boa base familiar. E aqui é a família Max. Mas para você chegar estruturado aqui, lá em casa aconteceu primeiro. Amém? Estou finalizando, pessoal. Vocês sempre serão amigos. Vocês pais sempre serão amigos. Perdão, vocês sempre serão pais. Mas ser amigos para sempre exige muito esforço. Às vezes, não vai ser meu amigo. Querido, você tem que ser pai. Não é ser colega. Mas o que você direcionar ao teu filho, o que você ensinar, o que você instruir, o conhecimento que Deus te der, teu filho vai ser teu amigo. Você não é amigo do teu pai hoje? Querido, se você não é amigo do teu pai hoje, tem algo errado. Volta um pouquinho, volta a fita. Vê onde está precisando liberar perdão. Volta o princípio. Porque nós não damos aquilo que nós não temos. Mas o meu filho, eu tenho trabalhado para ele ser meu amigo. E é o que ele fala aqui. Mike e Marilyn Phillips, paz para toda a vida.
idealizadores, ele fala o seguinte: sempre serão pais, mas ser amigo para sempre exige muito esforço. Meus filhos falam as coisas para mim, antes não falava não, mas depois que eu fui curado, eles falam: pai, não concordo, não é por aí. A gente vai discutir no bom sentido, chegar num denominador comum, amém? Queridos, para finalizar, eu vivia uma vida de hipocrisia. Muitas vezes nós somos hipócritas, queridos. Hipócritas, sim ou não? Nós somos, queridos. Nós chegamos aqui no tablado e passamos questões que não retratam a realidade da nossa família. A partir do momento que eu decidi ser o Longino Dantas, o filho do Deus Altíssimo, as coisas mudaram. Eu cheguei dentro da minha casa e falei: eu vou fazer. E aí, filmes corajosos, quem tiver a oportunidade de ver, lá em casa tem uma resolução, e eu vou ler a resolução, que eu li dentro da minha casa para os meus filhos e para minha esposa, e está num quadro, assinado por mim, pela Cineia, pela Sara e pelo Felipe, e diz assim a resolução, final do filme dos corajosos, ele vai fazer essa resolução: eu solenemente determino diante de Deus, assumir total responsabilidade por mim, minha esposa e meus filhos. Eu vou amá-los, protegê-los, servi-los e ensiná-los a palavra de Deus, como líder espiritual da minha casa. Eu vou ser fiel à minha esposa, amá-la e honrá-la, e estou disposto a sacrificar a minha vida por ela, assim como Cristo morreu por mim. Eu vou abençoar os meus filhos e lhes ensinar a amar a Deus com devoção, dedicação e força. Eu vou treiná-los para honrar a Deus e para viver com responsabilidade. Eu vou enfrentar o mal, buscar a justiça e amar a misericórdia. Eu vou orar pelos outros, tratá-los com bondade, respeito e compaixão. Eu vou trabalhar prontamente para prover as necessidades da minha família. Eu vou perdoar aqueles que me fizeram mal, assim como vou pedir perdão aos que prejudiquei. Eu vou aprender com meus erros, me arrepender dos meus pecados e caminhar com integridade, assim como um homem temente a Deus. Eu vou procurar honrar a Deus, ser fiel à sua igreja, obedecer a sua palavra e fazer a sua vontade. Eu vou trabalhar corajosamente com a força que Deus proporciona para o cumprimento dessa resolução, para o resto da minha vida e para a sua glória. Um dia, querido, eu parei lá em casa e li essa resolução, e está lá num quadro estampado na parede. Todo dia eu olho esse quadro, e eu, ministrado por Deus através dessa palavra, eu lembrei, eu fiz esse compromisso, porque muitas vezes, queridos, nós somos hipócritas. Nós falamos algumas coisas dentro da igreja, mas dentro do nosso lar, diante da sabedoria familiar, nós não vivemos isso. Mas o melhor de tudo, querido, é que Deus nos abraça nessa noite e diz que não está nada perdido. Como eu disse, nós precisamos nos levantar como homens, como mulheres, como família, querido, e assumir o compromisso que Deus nos deu. Deus nos deu a honra de cuidar dos nossos filhos, de cuidar do meu esposo, da minha esposa. Nos deu a honra, querido, de deixar um legado. O dinheiro vai ficar pelo caminho, a traça vai ficar pelo caminho, mas os fundamentos, a palavra, ela vai alcançar outras vidas, e deixar um legado. Se nós estamos hoje reunidos aqui, é porque pessoas morreram por esse evangelho, porque pessoas investiram na nossa vida. Meu pai não era crente, minha mãe não era crente, hoje são para a glória de Deus, mas eles investiram com o que eles tinham, e hoje eu estou aqui testemunhando aquilo que Deus fez a partir deles, e mostro para Sara e para o Felipe o que Deus quer deles a partir de nós, a partir da nossa vivência, e é isso que nós precisamos levantar como homens, como mulheres, tementes ao Senhor, conhecedor do Deus Altíssimo, e praticar. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. O Márcio falou aqui, apóstolo Márcio, precisamos amar. O nosso propósito é amar, mas esse amor, querido, precisa começar dentro da nossa família. Eu preciso decidir amar a minha família. Amém, queridos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Obrigado pela sua paciência, querido. Obrigado pela sua paciência. Lá em Oséias diz 4:6,
O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Queridos, muitas famílias têm caído, porque não têm o conhecimento de Deus. E entenda, querido, queremos ver você aqui na igreja. O objetivo do apóstolo Valdo, principalmente, é ver você na igreja. Pastor quer ver você na igreja. Mas entenda, eu preciso praticar o que eu recebo aqui. E só vir para a igreja não vai ser fruto daquilo que Deus tem para você. Você precisa buscar um pouco mais, queridos. E o que Deus falou comigo é me colocar à disposição para oferecer àqueles que quiserem, àqueles que desejarem. Em 2021, foi isso que essa palavra trouxe, esse calor no meu coração. Eu e o Wellington estaremos trabalhando com o Valente de Pé. Nós vamos trabalhar algumas bibliografias: orgulho, finanças, sexo, liderança. Tudo isso nós vamos trabalhar durante o ano. Relacionamentos, pai, cônjuge, filho. As dificuldades que nós homens temos, querido, para ajudar as famílias de Caminho Santo. E outro projeto que Deus confirmou através dessa palavra na minha vida. Eu e a Lucinéia, nós vamos nos oferecer para esta casa, aqueles que desejarem, paz na prática. Nós temos muito conhecimento, querido, mas muitas vezes a nossa prática não corresponde àquilo que nós sabemos. Vamos oferecer ferramentas para que as famílias sejam abençoadas. E como eu disse, precisamos muito dessas famílias para alcançar outras famílias. Feche seus olhos, queridos, vamos orar. Deus, obrigado, meu Pai. Obrigado por essa tarde, por essa noite que se achega. Obrigado, meu Deus, por esta palavra, Senhor, que confortou o meu coração diante daquilo que tem ministrado na nossa vida. Obrigado, Deus, pelo legado que isso tem deixado a mim e aquilo que eu tenho feito, Deus, eu e Lucinéia, para que nossos filhos compreendam também aquilo que eles precisam fortificar em Ti. Obrigado, Deus, por essa plateia maravilhosa, Deus, que com muita paciência, com muito interesse, com muita coragem, Deus, ouve a Tua voz através de mim. Obrigado, Deus, por aqueles que nos assistem, aqueles que vão nos assistir, que Tu possa também abençoá-los ricamente, Deus, e possa trazer uma transformação, Deus, confirmação de processo, início de processo, finalizar alguns processos, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, e que a Tua igreja estabelecida nesse local, através de Caminho Santo, Deus, seja fortificada para o louvor da Tua glória, seja a manifestação de Cristo, como disse o Márcio aqui, Deus. Nós somos a oportunidade que outras pessoas conheçam a Cristo, e que nós comecemos, Senhor, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com a nossa parentela, Senhor, e venhamos cada dia mais viver essa comunhão, essa unidade dentro da nossa igreja. Muito obrigado, meu Deus, Tu és maravilhoso, Tu és Pai, Tu és grande, Tu és sábio, Senhor, e obrigado, Deus, por essa parcela poderosa, depositada em nossos corações, sob sabedoria familiar. Continua, Deus, trabalhando nossos corações e nossa mente, para que nós possamos render, Senhor, a Ti, quebrar o nosso orgulho, Senhor, o nosso entendimento, o nosso conhecimento de mundo, e nos aprofundar, Senhor, sobre tudo aquilo que Tu tem nos oferecido como filhos Teus, como cristão. Ajuda-nos, Deus, a sermos parecidos contigo, não por carregar uma Bíblia, ou possivelmente por uma vestimenta, ou por um linguajar, mas Deus, que nós sejamos conhecidos como cristão, pela nossa conduta de pai, de sacerdote, de membro, Senhor, que honra, que investe, que prepara, que valoriza. Oh Deus, que edifica a Tua obra em nós e através de nós. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te bendizemos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos, uma salva de palmas para Jesus.
Muito obrigado.